Bom dia, que alegria, mais um dia começando. Essa é a Rádio PIB, eu sou o Alex do Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista em Paranavaí. Este é o programa de estudos bíblicos que nós estamos realizando, começando hoje. É o livro do autor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Então é uma caminhada, esse livro é uma caminhada de 40 capítulos, né, que serão, cada dia leremos um capítulo. Então, cada dia uma jornada, onde nós estaremos abrangendo qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, o primeiro dia é o seguinte: tudo começa com Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 16, nos diz assim: pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele e nele encontraram o seu propósito. Bertrand Russell, um ateu, filósofo, matemático ateu, ele afirma o seguinte: a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não faz nenhum sentido. Então você veja que um próprio ateu, ele diz que a vida não faz nenhum sentido se não admitirmos a existência de Deus. Imagino que a vida dele não tenha tido nenhum sentido, né? Ele mesmo afirmou isso, porque ele não cria em Deus, então a vida não fazia nenhum sentido, apesar de todas as obras que ele realizou. Na área filosófica, matemática, a vida para ele não fazia nenhum sentido. Irmão, a questão não é você. O propósito da sua vida é muito maior que sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo a sua felicidade. É muito maior que sua família, sua carreira ou mesmo os seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar ouvindo Deus, procurando Deus, pois você nasceu de acordo com os propósitos dele e para cumprir os propósitos dele. A procura pelo propósito, o sentido da nossa vida, tem intrigado as pessoas por milhares de anos. Isso porque, normalmente, começamos pelo lado errado, que é pensar em nós mesmos, como o centro do universo, somos egocêntricos. Nós fazemos perguntas voltadas para a nossa pessoa, como, por exemplo, o que eu quero ser, o que eu deveria fazer com a minha vida, quais são os meus objetivos, minhas ambições, os meus sonhos para o futuro. Mas concentrarmos-nos em nós mesmos jamais desvendará o propósito da vida. E a Bíblia nos diz que a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que dizem muitos livros famosos, filmes e seminários, você não irá descobrir o significado da sua vida olhando dentro de si mesmo. É provável que você já tenha tentado isso. Eu já tentei, posso admitir isso, em certo momento da minha vida, mais novo. Mas, irmão, você não criou a si mesmo. Logo, não há jeito de dizer a si mesmo para o que foi criado. Se eu lhe entregasse uma invenção desconhecida, você não teria como saber a sua serventia. Nem a própria invenção em si terá capacidade de dizer, mas somente o criador ou o manual do fabricante poderá mostrar a sua utilidade. E qual que é o nosso manual de fabricante? É a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então o autor aqui, ele discorre no próximo parágrafo falando o seguinte: certa vez perdi-me nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me: não há como você chegar saindo diretamente daqui. Você deve ir para o outro lado da montanha. Da mesma forma, irmãos, você não pode chegar ao propósito da sua vida concentrando-se em si mesmo. Você deve começar com Deus, o seu Criador. Você só existe porque Deus deseja que você exista. Tenha isso em mente. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto você não compreender isso, a vida jamais terá sentido. Você pode até achar que a vida faz sentido num período da sua vida, que tudo está dando certo, mas no contexto geral a vida não vai fazer nenhum sentido se você não admitir um Criador, Deus, se você não aceitar Deus. É somente em Deus que descobrimos a nossa origem, nossa identidade, o que significamos realmente, nosso propósito, nossa importância e o nosso destino, para onde estamos indo.
Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitas pessoas tentam usar Deus para sua autorrealização, mas isso é contrário à natureza e está fadado ao fracasso. Você, irmão, foi feito por Deus e não o contrário disso. Viver é deixar Deus usá-lo para os seus próprios propósitos. E não você usar Deus para o que você deseja, para aquilo que é conveniente a você. A Bíblia nos diz que a obsessão consigo mesmo nesses assuntos leva a uma situação sem solução. A atenção para com Deus nos leva a uma vida livre e abundante. Veja, a atenção, a obediência, a procura por Deus nos leva a uma vida livre e abundante. Irmãos, eu já li muitos livros que sugerem formas de descobrir o propósito da vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam assuntos a partir de um ponto de vida egocêntrico. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem as mesmas etapas previsíveis para achar o propósito para a vida. Eles dizem sim, por exemplo, dê importância aos seus sonhos, defina claramente seus valores. Estabeleça algumas metas, defina em que você é bom. Aspire grandes objetivos, por exemplo, e, vá à luta, seja disciplinado, acredite em si mesmo, envolva outras pessoas e não desista jamais, é o que eles dizem. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos, a gente não pode negar isso, né? A disciplina nesse sentido. Pode sim, em geral, ser bem sucedido ao buscar uma meta se houver uma concentração para o fim proposto. Mas ser bem sucedido e cumprir o propósito para a sua vida são coisas absolutamente distintas. Você poderia alcançar seus objetivos pessoais tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, sim? E ainda assim falhar em alcançar o propósito para os quais Deus o criou. Você precisa de mais do que conselhos de livros de autoajuda. A Bíblia, ela nos diz assim: a autoajuda não é em absoluto uma ajuda. Sacrificar-se é a forma que Deus acha, né, que Deus tem de nós acharmos a nós mesmos, o seu, né, ou o nosso verdadeiro eu. Este não é um livro, né? Rick Warren agora diz que este não é um livro de autoajuda, não ensina a achar a carreira correta, nem a realizar seus sonhos ou a planejar sua vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda já lotada. Na verdade, este livro ensinará a fazer menos na vida. Ao se concentrar no que mais importa, ele o ajudará a se tornar o que Deus pretendia fazer ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado, para o qual nós fomos criados, né? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação. Essa é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam. Quando as pessoas dizem, eu sempre pensei que a vida fosse, querem dizer na realidade, este é o melhor palpite que eu posso dar sobre isso. Por milhares de anos, filósofos brilhantes discutiam e ponderavam sobre o significado da vida. A filosofia é um tema importante, sim, e tem a sua utilidade, ela tem a sua utilidade, mas quando se trata de determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas supondo, né, especulando, teorizando. O Dr. Hugh Moorhead, professor de filosofia da Northwest Illinois University, descreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas e intelectuais do mundo todo ele mandou uma carta perguntando a eles qual o significado da vida. Ele então publicou essas respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites. Alguns admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. E outros foram bem honestos o bastante para dizer que não faziam a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais do renome pediram ao professor Moorhead que respondessem caso descobrisse o propósito da vida.
Felizmente, irmãos, há uma alternativa à especulação sobre o significado e o propósito da vida, e trata-se da revelação. Podemos nos voltar para o que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor, certo? Descobrir o propósito da sua vida funciona da mesma forma. Pergunte a Deus. E qual é o manual de instrução que Deus nos deu? A Bíblia, a palavra de Deus. É para lá que temos que nos voltar, é para Deus que temos que nos voltar. Deus não nos deixou às cegas, para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revelou os seus propósitos ao longo da Bíblia. Seus 5 propósitos para a nossa vida. E o nosso manual do proprietário, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar, o que esperar do futuro. Ele revelou lá. E eu pergunto aos irmãos, qual de vocês já leu a Bíblia completa, totalmente? Somos cristãos, mas qual de nós, cada um tem a sua própria resposta sobre isso, qual de nós já leu a Bíblia pelo menos uma vez na vida, completa, leu tudo, completa, de Gênesis a Apocalipse? É o nosso manual de instrução, é a Bíblia que nos diz como devemos conduzir a nossa vida. Deus acha que temos que conduzir obediente a Ele, e o nosso propósito da vida também está lá. Então, você é um instrumento de Deus, e a Bíblia é o manual de instruções desse instrumento, porque Deus criou nós, que somos um instrumento, e deixou esse manual de instrução para nós. Se nós somos um instrumento de Deus para o propósito dele, e Ele deixou esse manual de instruções, qual de nós já leu a Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse pelo menos uma vez na vida? Fica uma pergunta aí para os irmãos fazerem, refletirem aí dentro de si. A Bíblia explica o que nenhum livro de autoajuda ou filosofia pode saber. Ela diz: a sabedoria de Deus trata profundamente de seus propósitos, não sendo sua mensagem recente, e sim a mais antiga, que Deus determinou como a forma de aflorar o melhor de si em nós. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela, é a nossa fonte de água viva. Para descobrir o propósito para a sua vida, irmãos, você deve voltar-se para a palavra de Deus, para o manual de instruções que Deus nos deixou, e não para a sabedoria do mundo. Você, irmão, deve edificar sua vida sobre verdades eternas e não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia novamente vem e nos diz: é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida, muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido nossas esperanças. Ele já tinha seus olhos sobre nós. Já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que Ele está elaborando para todo e para tudo. Esse versículo nos dá 3 descobertas a respeito do nosso propósito. Primeiro, você descobre a sua identidade e propósito através de um relacionamento com Jesus Cristo. Se você não tem esse relacionamento, eu explicarei, nos próximos áudios, como iniciá-lo. Então não percam. Segundo, Deus já pensava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito dele. Muito antes de você existir. O propósito determinado para ele, para a sua vida, é anterior à sua concepção, como eu acabei de dizer, antes de você existir. Ele planejou isso antes que você existisse, sem a sua contribuição. Você pode escolher sua carreira, seu cônjuge, seus passatempos e muitas outras partes da sua vida, mas não pode escolher o seu propósito. Deus escolheu o seu propósito. E você já sabe qual é o seu propósito? Fica aí a pergunta. Vamos refletir. O propósito da sua vida, Terceiro ponto. O propósito da sua vida cabe em um outro propósito muito maior e cósmico, que Deus planejou para a eternidade. É disso que trata esse nosso estudo. Então, vou repetir o terceiro ponto. O propósito da sua vida, irmão, cabe em um outro propósito muito maior e cósmico,
que Deus planejou para a eternidade. Andrei Bitov, um romancista russo, cresceu sob um regime comunista e ateu. Mas Deus chamou sua atenção num dia lúgubre, um dia chuvoso, vamos dizer assim, né? Melancólico. Ele recorda dizendo o seguinte, abre aspas, aos 27 anos de idade, enquanto viajava no metrô de Leningrado, que é a atual São Petersburgo, foi dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de uma vez, anulando completamente o futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só em minha mente. Sem Deus, a vida não faz sentido. Repetindo-a, assombrado, eu repassei a frase como em uma escada rolante. Saí do metrô e caminhei para a luz de Deus. Irmão, você deve ter se sentido perdido a respeito do seu propósito na vida. Eu já me senti. Creio que todos nós, em algum momento, já nos sentimos. O que eu posso dizer é parabéns, porque você está prestes a caminhar para a luz. Esse é o nosso primeiro dia, o primeiro capítulo desse livro, Uma Vida de Propósito, de Rick Warren. Quem quiser mais saber sobre esse livro, tem na nossa PIBteca, na nossa biblioteca. Tem no site www.pibparanavaí.com mais informações sobre esse livro. Ele vai estar à venda na PIBteca, para quem quiser adquiri-los. O valor deste livro na PIBteca, né, da igreja, é um pouquinho acima das outras livrarias, porque a nossa intenção, nossa do Ministério de Comunicação, é que os irmãos adquiram o livro, né, e ainda sobre um valor, né, simbólico ali de lucro para a gente reinvestir em novos livros para a PIBteca. Então, com a intenção de que posteriormente as pessoas possam locar este livro gratuitamente, né, as futuras gerações, né, vamos pensar aí no futuro da igreja. Nós estamos para completar 70 anos, vamos pensar daqui nos 100 anos da igreja, no centenário, para que quando chegue no centenário a gente tenha uma biblioteca, né, bem estruturada para que os irmãos possam pegar livros gratuitamente, né, as pessoas, os líderes de ministérios possam também ir à biblioteca para estudar, né, para tirar as mensagens para as pregações. Então é um investimento. Pensamos assim que é um investimento para o centenário da igreja. Então esse livro vai estar à venda na PIBteca, mas quem quiser adquirir por fora também, fique à vontade. E no site tem mais informações sobre esse livro, né? Quem tiver interesse, manda um e-mail para o Ministério de Comunicações. O e-mail é pibpavai.mcom@gmail.com, ou pode mandar um WhatsApp também para o telefone do Ministério de Comunicação, né? E eu vou deixar aqui para esse primeiro dia um tema para reflexão. A questão não sou eu. Então é essa a reflexão para pensarmos essa semana. A questão não somos nós. Ok? Um versículo para memorizar. Todas as coisas foram criadas nele e nele encontram propósito. Colossenses capítulo 1, versículo 16, para quem quiser ler lá na Bíblia, pegar o contexto. E uma pergunta para meditar: apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso lembrar-me de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Então é uma pergunta para nós meditarmos durante essa semana. O vídeo termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ainda vamos melhorar esses vídeos, esses áudios, né? Estamos trabalhando, o Ministério de Comunicação está trabalhando nisso, mas espero que todos tenham gostado. E vamos meditar nesse tema dessa semana. Domingo que vem vamos ter outro. E estaremos melhorando aí o áudio, o vídeo. Eu não sei se o áudio ficou legal, né? Se ficou bom, mas a gente vai estar melhorando aí durante a semana, durante os próximos vídeos aí, né? Então, ficamos por aqui. Fiquem com Deus, né? Que Deus abençoe a semana de todos vocês. E aos irmãos que não conhecem a igreja e tenham o desejo de conhecer,
ela fica de portas abertas aí. Vocês podem mandar um e-mail, um WhatsApp, né? Podem ir no nosso culto de quinta-feira ou no culto de domingo, na IBD também, domingo de manhã, e vocês serão bem recebidos. Temos um pessoal aí do Ministério de Integração e Discipulado que vai atender vocês aí. Quem também precisar de uma assessoria pastoral, né, um atendimento pastoral, também pode entrar em contato, nosso pastor Neemias, né, e os outros líderes também dos outros ministérios estão prontos para atendê-los com grande amor, né? Então, que a paz de Cristo esteja com todos vocês e até o próximo vídeo.